Então pronto, a Juliana Damasceno, que é economista da Tendências Consultoria. Juliana, estava aguardando aqui a liberação do seu sinal. Bem-vinda, que bom saber que você está conosco. E eu estava te ouvindo ontem e sei que você está fazendo um alerta sobre os perigos e os riscos dessa agenda e dessa velocidade na apresentação de projetos que têm uma cara, inclusive, de serem soluções que podem provocar efeitos mais drásticos na economia. Queria a tua análise sobre isso. Exatamente. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. A gente tem visto que, de fato, essa novela tem se arrastado. Nos últimos meses, a pressão inflacionária tem colocado um peso maior, principalmente por ser um ano eleitoral na atual gestão, e ninguém quer ficar com a batata quente no colo, né? A gente tem, assim, empurra-empurra entre os estados, o governo federal. O governo federal, por sua vez, não quer, já colocou em prática diversas medidas nesse esforço anti-inflacionário pelo lado da receita e pelo lado do gasto tem a trava do teto de gastos, né, que é uma trava muito importante e que toda vez que a gente mexe nela, a gente sabe muito bem quais são as consequências muito danosas que a gente tem, não só para a economia, mas para a sociedade. O que a gente tem visto recentemente são medidas que, de certa forma, ferem os princípios de soluções que são mais inteligentes. A gente sabe que num momento como esse a decisão vai ser difícil, a gente vai ter alguma coisa para sacrificar, mas acaba que a gente precisa pensar de forma mais inteligente justamente porque os recursos, a gente sabe, a gente está num momento de restrição orçamentária, a gente vem passando por alguns resultados fiscais mais positivos, mas eles refletem muito mais uma conjuntura mais positiva do que de fato uma melhora estrutural das nossas contas. Então a gente tem debatido muito como que a gente consegue suavizar o preço do combustível na ponta, lá na bomba, mas a gente tem tomado medidas, como por exemplo essas questões de desonerações de impostos, ou então de corte de alíquota, que podem não necessariamente chegar na bomba para o consumidor. Seja porque existe todo um amortecimento, uma cadeia de amortecimento até esse preço final, seja porque a gente vai ter com essa política de preço da Petrobras, que é a política de paridade internacional, outros fatores de pressão que não são controláveis por a gente, são choques externos, como, por exemplo, a questão do câmbio. Juliana, para a gente é difícil aqui explicar e justificar por que não dá para baixar imposto de uma hora para outra de uma maneira radical. A inflação deve ceder esse ano se isso realmente acontecer, mas se acabar em 31 de dezembro essa isenção nos combustíveis, no ano que vem a inflação volta a subir. Esse fenômeno ele é dado praticamente como certo, né? De não ter inflação esse ano, mas ter ano que vem. Exatamente. Esse é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil. O Brasil não é, na verdade, o único azarado aí. A inflação global tem atingido diversos países e todos eles, se a gente for ver, estão tomando medidas mais ou menos nessa direção, de corte de impostos ou de algum benefício mais focalizado, e é essa a minha defesa de diversos outros economistas. Quando a gente tem pouco dinheiro, e aí a gente pode fazer uma analogia com o que a gente geralmente vê em casa, a gente precisa gastar com aquilo que mais importa, com aquilo que tem mais retorno. E nesse caso, colocar em prática um benefício focalizado que atenda mais diretamente aqueles que são mais afetados, que estão mais vulneráveis nesse cenário inflacionário, seria muito mais vantajoso do ponto de vista estratégico. Então, por exemplo, um benefício direcionado a um vale gás mais amplo, que conseguisse atingir mais população mais pobre, ou então um voucher para aqueles que usam transporte como seu meio de trabalho, como por exemplo os motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros, ou então até para os próprios beneficiários do Auxílio Brasil, um tipo de ticket temporário, né, um subsídio temporário de forma transparente. Esse é o grande ponto, Thaís. A gente tem um péssimo hábito no Brasil de colocar em prática benefícios tributários e ter dificuldade na hora de retirá-los. A gente vê isso, por exemplo, com a desoneração da folha, que ano após ano a gente discute se a gente vai encerrar ou não e a gente não consegue, porque foram setores que se acostumaram a essa carga tributária mais baixa e hoje em dia, se você retira esse incentivo tributário, você acaba condenando diversos setores, principalmente o setor de serviços, que é muito intensivo em mão de obra, à falência. Então a gente precisa fazer isso de forma planejada e pensando no longo prazo. Tirar imposto, cortar imposto, nesse momento, suaviza o preço de forma limitada e apenas no curto prazo. A gente poderia estar fazendo decisões mais inteligentes. Obrigada, Juliana Damasceno, economista da Tendências Consultoria. Muito boa a tua análise aqui, Juliana. Obrigada. Obrigada por ter acordado cedo aqui me fazer companhia nessa quarta-feira. Bom dia para você. É um prazer, Thaís. Bom dia.